Olá, está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E na edição de hoje você vai ver. Técnicos de enfermagem do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, devem receber adicional de insalubridade em grau máximo. O laudo pericial constatou que os profissionais trabalhavam de forma habitual com pacientes diagnosticados com doenças infecto-contagiosas. Empresa que não seguiu o próprio regulamento deve reintegrar comerciária. E na terceira reportagem da série especial sobre os 80 anos da CLT, você vai saber como a legislação ajuda a combater o trabalho infantil. Essas e outras notícias, agora no Revista TST. A Rede Globo conseguiu afastar uma condenação trabalhista por ter sido intimada no endereço errado. A intimação enviada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi considerada nula pelo TRT da 2ª Região e a decisão ficou mantida na seção 2 de dissídios individuais do TST. O caso envolve o espólio de um jornalista da Rede Globo contra a decisão que havia anulado a condenação da empresa devido a erro de notificação. O jornalista havia sido contratado para trabalhar em Angola numa produção internacional da Globo. Na ação originária, ajuizada em 2010, ele pedia o reconhecimento de vínculo de emprego, indenização por dano moral, entre outras parcelas. A comunicação oficial da audiência foi enviada para o endereço informado pelo jornalista no processo, mas a empresa não compareceu. A Globo, então, foi condenada a reconhecer o vínculo e a pagar as parcelas decorrentes ao profissional. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, a Globo apresentou ação rescisória, com base em erro de fato. O argumento da Globo foi de que o juízo presumiu o endereço apontado pelo jornalista sem que houvesse elementos que permitissem essa conclusão. De acordo com a emissora, o local para o qual foi enviada a citação não é e nunca foi sede nem filial, por se tratar do Autódromo de Interlagos. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, acolheu a ação rescisória e anulou a sentença. Segundo o TRT, não havia cabimento o juízo de primeiro grau ter aceitado como válida a citação em local que não se caracteriza como domicílio. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso do espólio do jornalista, na seção 2 de dissídios individuais, foi a ministra Maria Helena Malman. Para a ministra, no processo do trabalho, a nulidade da citação depende da demonstração da impossibilidade do destinatário tê-la recebido. A ministra considerou ainda que a empresa havia tomado ciência do processo, mas no julgamento prevaleceu o voto do ministro Caputo Bastos, que entendeu que o erro de citação impediu que a notificação atingisse a finalidade. Ele citou a súmula 16 do TST, que presume recebida a notificação 48 horas depois da postagem, e cabe ao destinatário comprovar o não recebimento ou a entrega após esse prazo. Mas, segundo o ministro, a utilização de um endereço em que a empresa nem sequer tinha uma filial não pode levar à presunção de recebimento. Por maioria, a seção 2 de dissídios individuais do TST entendeu que o fato da emissora fazer a cobertura jornalística de provas de automobilismo não permite concluir que o Autódromo de Interlagos seria o endereço correto para receber uma intimação da Justiça. E você sabia que pelo site do TST é possível emitir a certidão negativa de débitos trabalhistas? Pelo QR Code você acessa a página. Além de emitir a certidão, também é possível validar o documento. É importante destacar que erros de lançamento, inclusão e exclusão de devedores devem ser resolvidos junto às corregedorias dos TRTs. E depois do intervalo, você vai ver. Empresa que não seguiu o próprio regulamento deve reintegrar comerciária. A gente volta em instantes. O Revista TST está de volta e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. Um motorista teve o pedido de indenização por dano existencial negado pela 4ª turma do TST. Para o colegiado, não houve comprovação dos prejuízos alegados no processo. O repórter Daniel Vasques acompanhou este caso. Oi, Daniel. Oi, Luana, tudo bem? Na ação, o motorista disse que fazia viagens para São Paulo, Rio de Janeiro,
com itinerários e horários determinados pela empresa. Ele afirmou ainda que, embora tivesse sido contratado para cumprir jornada de 44 horas semanais e 8 horas diárias, trabalhava, em média, 17 horas por dia. Em algumas ocasiões, disse ter permanecido por 20 horas na direção. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença de primeiro grau que condenou a empresa a pagar R$ 5.000 de indenização ao empregado. Os desembargadores chegaram à conclusão de que o motorista foi impedido de realizar atividades pessoais e sociais no tempo livre a que tinha direito, e isso caracterizaria o dano existencial. Mas o relator do recurso de revista da empresa na 4ª turma do TST, ministro Alexandre Ramos, destacou que, para haver condenação nesses casos, é imprescindível ficar demonstrado prejuízo ao convívio familiar e social. Conforme o ministro, o TRT registrou de forma genérica que o empregador, ao exigir uma jornada exaustiva, compromete o direito ao lazer e ao descanso, extrapola os limites de atuação do poder diretivo e atinge a dignidade do empregado, configurando dano existencial. O relator destacou que a prestação de horas extras habituais por si só não caracteriza o dano existencial alegado pelo empregado. Por isso, votou pela exclusão da reparação por dano moral. O entendimento foi seguido pelos demais integrantes da turma. Como o caso transitou em julgado, não cabe recurso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Daniel, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E na 7ª turma, os ministros determinaram a reintegração de uma comerciária do Rio Grande do Sul que havia sido dispensada sem justa causa. Mais detalhes sobre esse caso com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. A comerciária era empregada da rede Walmart, que adotou entre 2006 e 2012 um programa conhecido como Política de Orientação para a Melhoria. A medida previa aos empregados o direito de passar por um processo de reajuste de conduta e de desempenho antes de serem despedidos. Na ação, a comerciária sustentou que se o próprio empregador criou regras a serem seguidas para a dispensa, elas se tornam um direito do trabalhador. Dessa forma, a profissional buscou a Justiça do Trabalho para pedir a reintegração ao emprego. Assim como o juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul negou o pedido. Segundo o TRT, não se pode vincular o programa à garantia de emprego. A decisão reforçou que a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa não depende de motivação ou da adoção de procedimento específico, tratando-se de prerrogativa do empregador. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A comerciária afirmou que estava há 13 anos na empresa, condição que garantia a ela passagem pelas 3 fases do programa e ainda exigiria autorização da presidência da rede para a efetivação do encerramento do contrato. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que o TST, em agosto de 2022, pacificou o entendimento de que a política de orientação para a melhoria deve ser aplicada a toda e qualquer demissão, com ou sem justa causa, e a todos os empregados do Walmart abrangidos pela norma. Assim, o ministro votou pela anulação da dispensa. O voto foi no sentido de declarar a nulidade da dispensa, ocorrida na data mencionada, condenar a reintegração com as consequências resultantes, salários, parcelas, etc., e dedução do que foi pago por ocasião da dispensa, né, aviso prévio indenizado, enfim, com as devidas compensações. Assim, a 7ª turma do TST acompanhou o voto do relator e condenou a rede Walmart a reintegrar a comerciária. A decisão foi unânime. A empresa apresentou embargos de declaração. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E fechando o nosso giro, técnicos de enfermagem do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, devem receber adicional de insalubridade em grau máximo. A decisão do TRT da 4ª Região ficou mantida na 2ª turma do TST. A reclamação trabalhista foi ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais da categoria contra a União Brasileira de Educação e Assistência, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
A entidade alegou que os técnicos de enfermagem recebiam adicional em grau médio, mas que deveriam receber em grau máximo por trabalharem de forma habitual com pacientes diagnosticados com doenças infecto-contagiosas. O laudo pericial constatou que os profissionais ficavam expostos a risco. Diante da perícia, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença que determinou o pagamento do adicional em grau máximo. Da decisão, a PUC Gaúcha recorreu ao TST. O argumento foi que a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho seria taxativa ao dispor que o enquadramento da insalubridade em grau máximo é restrito ao trabalho com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de uso não previamente esterilizados. Para a instituição, não era o caso dos técnicos. O caso chegou ao TST. A relatora na 2ª turma, a desembargadora convocada Margarete Rodrigues, entendeu que no caso analisado e de acordo com a jurisprudência do tribunal, é devido ao adicional em grau máximo. O tribunal, com amparo nos elementos de prova, acabou concluindo pela existência de insalubridade em grau máximo. Uma vez que os substituídos técnicos em enfermagem, como consta, mantinham contato permanente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. E aí anoto que esta corte já afirmou entendimento no sentido de que, constatado o contato permanente com os agentes biológicos infecto-contagiosos, ainda que não seja em área de isolamento, o trabalhador faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo. São precedentes da SBDI 1 nesse sentido. A decisão foi unânime, no entanto, a PUC apresentou novo recurso. E agora, Luana, a gente tem uma dica para você que é advogada ou advogado. No site do TST você acessa o portal da advocacia. E essa página, Anderson, disponibiliza diversos serviços. Para acessar as informações, basta apontar a câmera do celular para o QR Code. Na página é possível consultar a autenticidade de documentos no processo judicial eletrônico, autenticar documentos e acompanhar as pautas publicadas. A seguir, uma reportagem especial sobre dispositivos da CLT que ajudam a combater o trabalho infantil. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. A Câmara dos Deputados promoveu sessão solene em homenagem aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. Em pronunciamento, o presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, criticou a ideia de que a legislação trabalhista seria excessivamente protetiva ou paternalista. Trata-se da prova viva do poder civilizatório do direito como instrumento de organização e não de dominação social. De fato, o direito não pode servir à manutenção de estruturas de poder opressoras, reforçando desigualdades e legitimando a exploração. Em verdade, sob os mantras exaustivos da proteção excessiva e do paternalismo da CLT, o que se tem visado é o desmonte de direitos sociais consagrados não apenas na CLT, mas na própria Constituição Cidadã de 1988. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou do lançamento do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. A iniciativa foi criada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e tem como objetivo levar a jovens estudantes e profissionais de educação conhecimentos sobre direitos garantidos pela legislação brasileira. O projeto realiza palestras, cursos e debates, além de prestar assistência jurídica gratuita. A Justiça do Trabalho realizou a edição de 2023 da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A abertura do evento ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, homologou 2 acordos.
Um deles alcançou o valor de R$ 3.900.000 e beneficiou 129 ex-prestadores de serviço da empresa de energia Enel. O outro acordo totalizou R$ 3.200.000 e foi firmado entre representantes da Companhia de Urbanização de Goiânia e o Sindicato de Trabalhadores da categoria. São dois acordos, dois ajustes celebrados de valores altos e com uma questão social muito importante. Não é como esse último da empresa, né, municipal, em que representa toda uma gama de trabalhadores que serão beneficiados diretamente com uma atuação do judiciário envolvida com todas as partes, todos os participantes desse processo. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, homologou o acordo entre a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e entidades sindicais que representam os empregados. O encontro foi realizado na sede do tribunal durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O acordo coletivo de trabalho extingue o dissídio coletivo de greve ajuizado em 2021 pela EBC. Ele ainda prevê reajuste salarial de 11,09%, com pagamento retroativo à data base de janeiro de 2022. Tramitava desde 2020, né? E hoje chegamos a um denominador comum. Foi muito bom o acordo para a categoria, tanto profissional quanto econômica, e solucionou um conflito histórico aqui na Justiça do Trabalho. Na terceira reportagem da série especial sobre os 80 anos da consolidação das leis do trabalho, nós vamos destacar dispositivos da CLT que ajudam a proteger a infância e a combater o trabalho infantil. Você vai ver também que a aprendizagem é uma maneira segura de qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Vamos acompanhar. Lucas tem só 16 anos, mas cuida da própria agenda como gente grande. De manhã eu acordo, vou para a escola e assim eu almoço, né, no caminho para cá. E aí trabalho até ali das 2 às 6, daqui eu vou direto para o curso de inglês e aí eu chego em casa um pouco tarde, de segunda e quarta. Mas outros dias eu ou descanso ou estudo, assim, vou revezando para a semana não ficar muito pesada, sabe? A CLT regula com rigor a idade com que os jovens podem ingressar no mercado de trabalho. A legislação, inclusive, proíbe o trabalho de menores de idade. Mas antes que você pense, o Lucas não está irregular, não. Contratado para ajudar a gerenciar o arquivo de uma entidade de classe no Distrito Federal, o jovem está amparado por um conjunto de direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Essa proteção legal tem nome: aprendizagem, criada para dar aos jovens a condição de empregado com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos. Além de continuarem estudando, os adolescentes ganham experiência profissional e se preparam para futuramente assumirem outras funções. A CLT determina que estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a contratar número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes na empresa. Os jovens precisam desempenhar funções que demandem formação profissional. Em geral, podem ser contratados como aprendizes estudantes com idade entre 14 e 24 anos. No caso das pessoas com deficiência, não há limite máximo, mas o mínimo de 14 anos precisa ser respeitado. A aprendizagem tem prazo determinado de no máximo 2 anos. Para ter validade, o contrato deve ser ajustado por escrito e anotado na carteira de trabalho. E o mais importante, o aprendiz deve estar matriculado e comprovar a frequência na escola. A aprendizagem, em alguns casos, é o primeiro contato que um adolescente tem com a legislação trabalhista. Quando foi contratado, Samuel, hoje com 19 anos, descobriu que, além dos deveres, também é possuidor de direitos. E eles ensinaram pra gente sobre a lei da aprendizagem, que na empresa tem que ter um jovem aprendiz. Eles ensinaram tudo isso pra gente. Foi uma coisa muito gratificante de eu saber, porque eu seria jovem aprendiz na empresa, entendeu? Então, saber o que eu significo para a empresa foi muito importante. O trabalho te dá maturidade, entendeu? E eu acho que é para isso que serve um jovem aprendiz, porque ele te dá maturidade, porque você vai passando os dias ali e você vai se adaptando, né? Só que nem todo jovem tem esse privilégio. O trabalho infantil ainda é realidade no mundo.
Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 160 milhões de crianças e adolescentes estão nessa perigosa condição. Explorar a mão de obra de menores de idade é uma grave violação dos direitos humanos. Para o ministro do TST, Evandro Valadão, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, é preciso ensinar o conceito de trabalho decente desde cedo. A aprendizagem ela tem o papel de cuidar do adolescente, do jovem, né? Então, todas as normas pertinentes à aprendizagem devem levar em consideração isso, a preparação deste jovem, né, para um mercado futuro, que a aprendizagem ela não destina a capacitar alguém para o mercado de trabalho. A aprendizagem se destina a capacitar o jovem, né, para que ele possa, através desta capacitação, ter melhores condições de vida no futuro. Cláudio Roberto hoje é advogado, mas 10 anos atrás foi jovem aprendiz no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo ele, o período de aprendizagem foi decisivo para construir o profissional que ele se tornou. Quando eu entrei no tribunal, eu consegui despertar em mim uma paixão que eu não sabia, né, que era a paixão por lutar por direito das pessoas. Né? Então isso foi por conta da aprendizagem. E nisso que eu me descobri, né, como um profissional do direito, né, e minha paixão pela advocacia veio disso. Ser aprendiz é começar uma jornada de conhecimento e experiência. É dar um passo importante em direção ao futuro. E, ao longo do caminho, ter a certeza de que valeu a pena começar do jeito certo, seguindo o que diz a lei, por um trabalho digno e sem exploração. Muito bom, né, Anderson? E no próximo programa, o tema será Segurança e Medicina do Trabalho. Pois é, Luana, essa reportagem também está muito interessante, viu? Nós vamos destacar as normas da CLT relativas à proteção do meio ambiente de trabalho. Bom, com essas informações a gente fica por aqui. Até semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau.